Olá, muito boa noite. Nós estamos então na nossa 10ª aula e a aula de hoje é sobre o livro da vida. E nós vamos começar então falando sobre o que é o livro da vida e o que tem registrado nele, tá certo? Bom, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos ler capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse, que diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Bom, quando nós olhamos para esse aspecto, nós precisamos ver que o livro da vida é um registro de Deus onde estão escritos os nomes dos salvos através do sangue de Cristo Jesus. E ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna e estarão para sempre com o Senhor, conforme Paulo falou aos Tessalonicenses. Bom, quando nós perguntamos sobre o que é o livro da vida, então nós precisamos entender que Deus mantém um registro de todos os nossos pensamentos, palavras e atos para o juízo final. Lembrando sempre que tudo que nós praticamos aqui fica armazenado da nossa cabeça, tá certo? Fica aqui. Então eu costumo dizer que o juízo de Deus está na minha consciência, porque pelas as minhas obras, como é que eu sei que a minha obra é boa? Pela minha consciência. Como é que eu sei que a minha obra é má? Pela minha consciência. Então, é só para você entender que todo homem já tem uma sentença em si, o juízo que o julga as suas ações, está nele. Então veja bem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12 e 14. Coisas que você esqueceu, coisas que você praticou e que você não se lembra mais, então isso está no seu subconsciente e no seu inconsciente. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que por terem escapado ao castigo de seus pecados nesse mundo, tais pecados passarão de alguma forma despercebidos, o que está muito longe da verdade. Nenhum ato, nenhum pensamento ou palavra, seja boa ou seja má, escapará dos olhos de Deus, pois ele tem tudo registrado. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. E a nossa posição em Cristo determina o modo do nosso julgamento. Lembrando sempre que nós vamos ter o julgamento do tribunal de Cristo, tá certo? E o ímpio terá o julgamento do trono branco. Os crentes que haverão de ressurgir estarão diante do trono de Cristo imediatamente após o arrebatamento. Qual é a sequência que nós acreditamos? Nós acreditamos que haverá a ressurreição dos mortos, haverá o arrebatamento, abre-se aqui a grande tribulação, nós entramos no tribunal de Cristo, recebemos o nosso galardão e entramos para as bodas do Cordeiro, e depois regressaremos com Cristo para pisarmos no Monte das Oliveiras, para encerrar a grande tribulação e dar-se a abertura do milênio. Então veja, lá serão recompensados no tribunal pelas obras que realizaram na terra, mas sua salvação não será em momento algum posta em dúvida. Essa questão do tribunal de Cristo é apenas para que você receba galardão e as suas obras e as minhas obras e as nossas obras sejam elas então julgadas e analisadas. Os ímpios, por outro lado, também ressurgirão no final e apresentar-se-ão perante o grande trono branco depois do milênio, e o próprio Jesus conduzirá o procedimento legal. Ele julgará os atos deles de acordo com a lei, pois escolheram não aceitar o dom gratuito da salvação, então serão julgados pela lei, pelas obras da lei, porque a lei julga exatamente isso. Agora, o crente não passa pelo grande trono branco, somente pelo tribunal de Cristo. É bom você guardar bem isso, tá bom? O livro da vida na Bíblia, ele tem 8 menções só no Novo Testamento. Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, 17:8, 20:12 e 15, 21:27 e 22 e 19. Essas são as passagens que falam sobre o livro da vida. Bom, duas dessas referências mencionam o livro da vida do Cordeiro, que é em Apocalipse 13, verso 8.
e Apocalipse 21 e 27. A referência de Apocalipse 22, 19 é controvérsia. Por que controvérsia? Pois a maioria dos estudiosos, baseada em antigos manuscritos, o traduz como árvore de vida e não como o livro da vida, tá bom? Então, quando nós olhamos para isso, então existe essa controvérsia aí. Diferentes interpretações. Existem, portanto, duas visões a respeito de quantos livros da vida existem. Primeiro, a visão que defende a existência de um único livro. Muitas das pessoas que acreditam que esse livro traz apenas os nomes dos eleitos de Deus. Então essa é a primeira visão do livro da vida. E a referência, a possibilidade de alguém ter seu nome riscado desse livro, encontra-se em Apocalipse 3 e 5. Não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como a promessa de que isso não acontecerá. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, certo? Trata-se de uma figura de estilo conhecida como leitores, a qual sugere uma ideia pela negação do seu contrário. Além disso, a sintaxe grega da passagem contém uma negação enfática, indicando que os nomes certamente não serão apagados, e enfatizando a firmeza na promessa de Deus, porque o nome escrito lá não será apagado. É claro que, se olhar por esse lado, vamos entrar por uma vez salvo, sempre salvo, e não é esta a questão. Outros defendem que o único livro traz os nomes de todos os vivos, sejam justos ou iníquos, o que eu não concordo, porque se o livro é da vida, só pode trazer o nome de quem está vivo, e só pode estar vivo aqueles que obedeceram à lei na fé de Abraão, Isaque e Jacó, e que receberam também a graça por meio de Cristo Jesus. Fora disso tem a morte. Assim, todos os pecadores, logo após a morte, teriam seus nomes retirados desse livro e não teria a chance de escolher crer. Êxodo 32 e 32, onde Moisés fala certamente que ou perdoa ou risco o meu nome do teu livro, né? Então, eles baseiam-se nisso. Portanto, o crente jamais terá o seu nome apagado do livro. Vou repetir, o seu nome nunca será apagado do livro, tá bom? Você está em Cristo Jesus, então fique entendido isso. Aqui na Terra, todo mundo que nasce tem que ir para o cartório, tem que fazer registro, tem que pôr o nome no livro para provar que você existe. Quando você morre, seu nome é anulado do livro, então vai para um outro livro, que é o livro dos mortos, aqueles que morreram, para a estatística terrena. A visão que defende a existência de dois livros da vida, existem na verdade dois livros, o da vida e o livro do Cordeiro. A principal diferença entre os dois é que o livro da vida traz os nomes de todas as pessoas vivas, enquanto que o livro do Cordeiro contém apenas os nomes daqueles que receberam a vida eterna em Jesus, o Cordeiro. Essa é a visão. E dessa forma o nome pode ser apagado do livro da vida, mas não será apagado do livro do Cordeiro. Quando nasce, a pessoa tem o nome registrado no livro da vida, mas se não aceitar a Cristo como Salvador, será arriscado. Se a pessoa aceitar a Cristo, seu nome permanece no livro da vida e é registrado então no livro do Cordeiro, sua entrada no céu está garantida. Apocalipse capítulo 21, versículo 17. No julgamento do grande trono branco, estarão aqueles que morreram sem aceitar o sacrifício de Cristo pelo seu pecado. Aí serão, portanto, julgados conforme a lei. É aqui que o livro que registra as ações dos homens é aberto. Então, tudo que o homem faz, então agora vai ser manifesto. Antes, porém, da sentença, o livro da vida do Cordeiro será aberto. Os nomes dos ímpios, é claro, não estará lá, mas o meu e o seu vão estar. Por fim, para mais uma confirmação, o livro da vida é aberto, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e versículo de número 15. Este versículo enfatiza, então, a importância de nos certificar os de que nossos nomes permanecem escritos no livro da vida. Então, enfatiza a importância de nos certificarmos que os nossos nomes permaneçam lá. E como é que eu posso ter o nome escrito no livro da vida? Bom, o desejo de Deus é que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Para impedir que seu nome seja riscado desse livro, você deve assegurar-se de que seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Portanto, basta aceitar a Cristo que pagou pelos pecados, convidá-lo a entrar em seu coração e pedir-lhe para ser Senhor e Salvador da sua vida. E isso os crentes fizeram, e passe isso aos outros. Lucas 10 e 20 diz isso. Seu destino eterno está em jogo, então.
quando fala do livro da vida, fala de um destino eterno que está em jogo. Então, se as pessoas que não nascem de novo, não podem ter os seus nomes registrados. Vocês entendem agora que tudo que existe no mundo espiritual existe na Terra? Vai no cartório para ver. É registros, e registro, e registro, e livros, e mais livros, e mais livros. No céu também, não que exista livros físicos. É para você ter uma ideia de uma organização, de uma coisa que nunca se perde, que estará lá por toda a eternidade. Bom, uma vez que eu entendo sobre a importância de estar com meu nome no livro da vida, o que tem a ver isso? Bom, se eu estou com o nome no livro da vida, eu também vou receber coroa. E qual é o significado de coroa? Bom, há várias menções de coroa na Bíblia. Ela separa aquele que é veste para uma tarefa especial ou confere honra a algum feito. Então, coroa é exatamente isso. É aquele que se separa e que se veste para uma tarefa especial ou que confere honra a algum feito. Fez alguma coisa, uma coroa, uma honra. Uma coroa é um ornamento circular. É como se fosse um chapéu ou um turbante e pôs sobre a cabeça para evidenciar soberania, autoridade, grandes feitos ou vitórias. O termo coroa também se refere à honra, glória, vitória ou recompensa. No Antigo Testamento, existem 4 palavras hebraicas para traduzir por coroa. Netzer, que significa ser separado ou consagrado. A sua raiz é a mesma da palavra nazireu, e é daí que sai também a palavra netzer, que sai a raiz de oliveira, que é coisa interessante a gente aprender isso, por isso que só poderia ser ungido com óleo de oliva extra virgem. Então, netzer é a primeira palavra para coroa, que quer dizer separação, consagração, nazireu. E este termo, netzer, designa a placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, ou Santo do Senhor. Então, tanto a santidade ao Senhor, que é na testa, como o Santo do Senhor, é Kodesh de Yahvé. Kodesh Yahvé, não Kadosh Yahvé. Que era fixada com um cordão azul, bem à frente da mitra do sumo sacerdote. A coroa do rei também era descrita com a palavra. Segundo Samuel 12:30, está lá, Kadosh, né? Santidade ao Senhor. O rei também tinha que ter isso escrito na sua coroa, tá certo? Então veja bem. Assim, tanto a coroa do rei como a do sumo sacerdote indicavam uma posição favorecida de Deus. A coroa dos reis gentios jamais foram descritas com essas palavras no Antigo Testamento. Nunca, porque os reis gentios não eram separados e nem viviam em santidade ao Senhor. Agora, o termo genérico para a coroa de Zacarias 6:11 ou diadema para Provérbios 4:9 era a tara, uma palavra que servia para designar outras coroas, que não a do rei ou do sacerdote. Servia, por exemplo, para a nobreza, Esther 8:15, reis estrangeiros, segundo Samuel 12:30, para recém-casados, Cantares 3:11, ou alguém digno de honra, Provérbios 12:4 até o 14 ao 24, Ezequiel 16:12, 21:26, 23:42. Então, existe outra palavra para a coroa, que é Keter. Aparece apenas no livro de Esther, utilizada somente para descrever a coroa cheia de pedras preciosas, uma única vez, do monarca persa em Esther 1:11, 2:17 e 6:8. Só aparece uma única vez coroa cheia de pedras preciosas, tá bom? Então, só no livro de Esther que aparece isso, preste muita atenção. Uma outra palavra hebraica é Kadgod, ou Kadod, refere-se à parte de cima da cabeça de um homem. Jó capítulo 2, verso 7. Coroa no Antigo Testamento, é isso, no Novo Testamento. Há 2 palavras para a coroa, estépanos e diademos. Estépanos era uma coroa ou diadema concedido como recompensa por uma disputa atlética em 1 Coríntios 9:25, ou como um troféu por alguma conquista na vida. Os escritores do Novo Testamento utilizam a coroa estépanos como uma metáfora para a honra e o galardão que serão concedidos aos crentes fiéis diante do trono de Cristo. Tais coroas serão dadas pelos bons serviços e pelo crescimento espiritual de cada um. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10.
Como os cristãos obtêm essa coroa através de conquistas espirituais, elas nada têm a ver com a salvação ou as bênçãos divinas inerentes a esta, pois as bênçãos divinas são concedidas por meio da graça de Deus. 4 coroas são descritas como possíveis recompensas para as diferentes categorias de devoção e serviço cristão. Note isso primeiro. Coroa da justiça, para quem for justo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Todos aqueles que forem justos receberão a coroa da justiça. Coroa da vida, Tiago 12. Olhe bem, coroa da vida é para aqueles que suportarem a morte ou morrerem por amor a Cristo. Por não amarem a sua vida, eles morrem e então recebem a coroa da vida. Coroa de glória, para aqueles que não se gloriam ou se vangloriam das coisas, mas que toda honra e glória lhes dão ao Senhor por tudo que eles realizam. Eles receberão a coroa da glória e a coroa de alegria, por em meio às provações e tentações, serem alegres em Deus. São essas as coroas que mais se destacam. Ao mencionar uma coroa incorruptível em 1 Coríntios 9, 25, Paulo refere-se a todas as recompensas, todas, porque só pode ter coroa da justiça, coroa da vida, coroa da glória, coroa da alegria, quem for incorruptível, que não se corromper, tá certo? 3 outras coroas estéfanos também representam domínio ou soberania, com especial destaque para o livro de Apocalipse. A primeira é utilizada pelos gafanhotos que formavam o exército demoníaco de Abaddon, o anjo do abismo, Apocalipse capítulo 9 e verso 7. Esses demônios vêm com coroa e significa o seu poder de reinar, seu poder de domínio. E a primeira é utilizada pelos gafanhotos, a segunda com 12 estrelas, utilizada pela mulher que representa Israel, Apocalipse capítulo 12. A terceira é a coroa de espinhos cravada sobre a cabeça do nosso Senhor, a fim de ridicularizar sua afirmação de que era o rei. Triunfante o Senhor ressurreto e glorificado, enverga uma coroa, estéfanos de ouro, Apocalipse 14, 14 e Hebreus 2 e 9. Então, quando nós falamos sobre estéfanos, essas são a realidade de coroas. E a coroa na Bíblia, diadema. Diadema descreve apenas a coroa de realeza no Novo Testamento, sendo utilizada apenas por 3 vezes. 2 das primeiras ocorrências, em Apocalipse 12, 3 e 13 e 1, e estão relacionadas às autoridades seculares que colaborarão com o poder político do anticristo durante a grande tribulação. Tá certo? E a terceira descreve os muitos diademas que adornarão a cabeça do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por ocasião da sua conquista da terra, Apocalipse 19 e o versículo de número 12. Bom, se você não tem o nome escrito no livro da vida, então você também não terá direito às coroas. Agora, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, então descansa, porque você terá direito à coroa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre essas questões, nós precisamos nos capacitar para desvendar algumas coisas que são simples, não são complicadas. As pessoas às vezes complicam a Bíblia e tentam falar de coisas que não conhecem. Quem fala do que não conhece vai multiplicar a ignorância. Então, espero que você tenha noção do que é, na verdade, coroa e do que é, na verdade, o livro da vida, para que você não coloque o nome de todo mundo. Mas existe uma outra teoria, uma outra linha, que diz que o livro da vida só vai ser escrito quem vencer. E se a gente não vence nada, então nós não teremos o nome escrito no livro da vida, porque nós não vencemos, tá certo? Então isso é uma teoria que é aceita porque tem base na palavra. Bom, o certo é que ao que vencer, de maneira nenhuma arriscaria o nome do livro. Então veja, então parece que é somente aos vencedores. Os nossos irmãos do primeiro século foram vencedores, venceram a morte, venceram a espada e as fogueiras, e não negaram o nome do Senhor. Bom, eu espero que essa aula tenha sido para você gratificante e muito edificante. E nos veremos então na nossa próxima aula, ok?